Sejam todos bem-vindos ao Apostolado São Tomás de Aquino. Eu sou Arlan e este vídeo é uma adaptação autorizada de um artigo postado no site Arquidiacre. Nós ainda teremos outro vídeo, assim como outra tradução do mesmo artigo, para tratar sobre a questão do Missal de Pio XII, que é tratado no artigo original, mas que nas nossas traduções aqui para o português nós vamos deixar separados um do outro. Especificamente nesse vídeo e no artigo que estará acompanhando esse vídeo, que nós estaremos traduzindo, será falado sobre a questão das linhagens sedivacantistas e de objeções sedivacantistas para tentar legitimá-las, certo? Sendo assim, fiquem com o vídeo. Desde a década de 1960, os sedivacantistas negam a legitimidade do Concílio Ecumênico Vaticano II, bem como a dos papas, seja desde São João XXIII ou desde São Paulo VI. Eles também rejeitam os ritos promulgados por esses papas. Quase todos os bispos sedivacantistas atuais descendem de dois bispos, Dom Pierre Martin Odin-Tuc, Monsenhor Tuc, e Dom Alfredo José Isaac Cecílio Francisco Mendes Gonzales, ou seja, Monsenhor Alfredo Mendes. Esses dois bispos reconheceram inicialmente São João XXIII e seus sucessores como papas legítimos, e o Vaticano II como um concílio legítimo. O bispo Tuc assinou quase todos os documentos do Vaticano II. Essas duas linhagens não se reconhecem, cada uma afirma que a outra é ilegítima ou até mesmo inválida. Neste vídeo, não consideraremos as linhagens sedivacantistas marginais, por exemplo, aquelas que se autodenominaram papas, porque são rebuscadas baseadas em supostas revelações místicas e boatos, e sua eclesiologia, bem como sua doutrina, tão alterados que não retém quase nada de católico. Eles são igualmente ilegítimos, pois nenhum de seus bispos foi consagrado por mandato papal. Além disso, eles tinham laços muito estreitos com todos os tipos de bispos heréticos, veterocatólicos, os chamados antigos católicos no caso, e etc. Para citar um exemplo, a linhagem de Emanuel Corabi é totalmente legítima, porque a primeira foi consagrada duas vezes por dois bispos ilegítimos, um católico antigo, ou seja, veterocatólico, e outro que faz parte de toda uma linhagem de bispos ilegítimos. Além disso, não há prova, fotográfica, etc., de que Dom Nilica, que nunca criticou o Concílio Vaticano II ou os papas, tenha realmente consagrado Emanuel Corabi, o que torna sua linhagem duvidosa ou mesmo inválida. Depois de ter demonstrado que nenhum bispo foi sedivacantista antes de 1981, queremos agora demonstrar que as diferentes linhagens sedivacantistas são ilegítimas e, portanto, suas igrejas são igualmente legítimas. Citaremos as consagrações dos dois bispos mencionados acima, ou seja, Tuc e Gonzales, que foram feitas sem mandato, ou que foram feitas por mandato dos papas pós-Pio XII. Para os sedivacantistas, seu mandato é nulo, e isso muito antes das consagrações sedivacantistas. Estudaremos também as linhagens sedivacantistas originárias de Dom Tuc, onde analisaremos em particular as relações que os bispos tuquistas mantiveram entre si e com os outros bispos cismáticos, mesmo heréticos. Responderemos também às múltiplas objeções dos sedivacantistas que tentam legitimar suas consagrações e, portanto, tentam legitimar suas igrejas. A começar pela consagração de bispos sedivacantistas sem mandato. Nessa parte, nos colocaremos no ponto de vista sedivacantista. Se, por impossível, se supõe que São João XXIII e seus sucessores não seriam papas. Então, seus mandatos seriam nulos. E como afirma o Concílio de Trento, se alguém disser que aqueles que não foram legalmente ordenados ou enviados pela autoridade eclesiástica e canônica, mas vêm de outro lugar, são legítimos ministros da palavra e do sacramento, seja anátema. Concílio de Trento, Cânon 7 sobre o sacramento da ordem. Analisaremos primeiro o caso do bispo Tuc. O bispo Tuc foi consagrado pelo bispo titular de Ceacina em 4 de maio de 1938 pelo bispo Antonin Fernande Drapier e co-consagrado pelo bispo Isidore Maria Joseph du Mortier e pelo bispo Dominique Maria Rognoc-Can. Em primeiro lugar, listaremos abaixo os bispos que Dom Tuc consagrou por mandato de São João XXIII. Foram eles: Dom Philippe Nguyen, Dom Michael Nguyen Can Nhu, Bispo Antoine Nguyen Van Tien e Dom Joseph Tran Van Trien,
e também Dom Salvatore Asta. Em segundo lugar, manipulado por falsos videntes, Tuque consagrou os próprios 5 videntes, por quem foi manipulado, como bispos sem mandato papal em 11 de janeiro de 1976, criando assim a seita palmariana. Esta seita reconheceu Clemente Domingues e Gomes, consagrado pelo bispo Tuque, como o único papa legítimo. De fato, com a morte de São Paulo VI, cuja santidade a seita também reconhecia. Ele se proclamou Papa sob o nome de Gregório XVII. Posteriormente, eles consagrarão dezenas e dezenas de bispos, às vezes menores. Em O Segredo do Profano, o bispo Clarence Kelly nos conta que os falsos videntes foram ordenados e consagrados bispos em apenas 3 semanas, sem ter feito nenhum estudo eclesiástico, contrariando ao cânon 972 do Código de Direito Canônico de 1917 e os demais cânones relativos ao sacerdócio. O que também é contrário ao ensinamento e às leis dos papas sobre a necessidade de formação dos sacerdotes. O que diz o Papa Pio XI na Carta Apostólica Unigenitus Dei Filhos. Não pode ser promovido ao sacerdócio quem não completou o 4º ano de teologia, não superou a aprovação e não foi aluno por pelo menos 3 anos em um seminário ou colégio eclesiástico. Que eles, portanto, tremam por si mesmos aqueles que se aproximam do sagrado ministério sem competência ou treinamento, pois o Senhor não deixará impune a ignorância deles. Aquele que proferiu esta terrível ameaça, porque você rejeitou o conhecimento, eu o rejeitarei, e você não será meu sacerdote. De qualquer forma, o bispo Tuque foi, portanto, automaticamente excomungado, como lembra o decreto da Congregação para a Doutrina da Fé sobre este assunto, que diz: em 11 de janeiro de 1976, contrariando as prescrições do cânon 953, sem mandato papal e, o que é mais grave, sem previsão canônica, o bispo Tuque ordenou 5 bispos. E aí, então vai continuando o decreto. Bem, como resultado disso, Dom Tuque pediu a São Paulo VI que levantasse sua excomunhão, conforme relatado pelos jornais, bem como por uma notificação da Congregação para a Doutrina da Fé. Em terceiro lugar, suas mais bizarras e escandalosas consagrações de pessoas, cada uma mais duvidosa que a outra. Evis Quiron relata o fato de que o bispo Tuque consagrou condicionalmente Roger Kozik, fundador da chamada Fraternité Notre-Dame, que já foi consagrado por Jean Laboire, veterocatólico, bem como por um bispo independente e um herege palmariano. Deve-se salientar também que a Fraternidade Notre-Dame, embora cismática, não é sedevacantista, porque professa que sua fé se baseia em particular no credo de São Paulo VI. Eis o que diz na profissão de fé da Fraternidade Notre-Dame. Nossa fé é baseada na Sagrada Escritura, no credo niceno e no credo mais recente explicado pelo Papa Paulo VI. De qualquer forma, o bispo Tuque também consagrou condicionalmente Jean Laboire em 8 de fevereiro de 1977. Este último era um bispo independente que já havia sido consagrado várias vezes por bispos heréticos, incluindo um bispo da auto-intitulada Igreja Celta, que agora tem mulheres ocupando o cargo de bispo. Obviamente inválido. A Congregação para a Doutrina da Fé, em sua notificação de 12 de março de 1983, também enumera entre os bispos que Tuque teria sagrado o sede privacionista, criador do sede privacionismo, religioso francês Gerard Deslauriers, dominicano, os sacerdotes mexicanos Moisés Carmona e Adolfo Zamora. Em 25 de setembro de 1982, Dom Tuque consagrou Dom Christian d'Atessen, abade, entre aspas, da Fraternidade Notre-Dame de Bethlehem, não confundir com a Fraternidade Notre-Dame. Este último já havia sido consagrado pelo bispo veterocatólico André Enos em 1981. Também foi, entre aspas, reconsagrado condicionalmente em 1988. Clarence Kelly descreve a história de André Enos, o primeiro consagrador de Datessen. O arcebispo Tuque consagrou Christian Maria Datessen em 1982. Este é outro caso que ilustra o caráter bizarro e sacrílego de todo fiasco de Tuque. Datessen era um bispo católico veterocatólico que foi consagrado em 10 de setembro de 1981 por André Enos. Enos foi um padre católico apóstata que deixou a igreja em 1950 e se tornou bispo da seita conhecida como Velha Santa Igreja Católica, fundada por Charles Brearley. A consagração de Datessen
por Enos ocorreu em 10 de setembro de 1981, no final de setembro de 1982. Datessen foi rededicado pelo arcebispo Tuki. Datessen então voltou a consagrar Enos. Consequentemente, o bispo Tuki foi ipso facto excomungado muito antes das consagrações sedivacantistas, portanto, toda sua linhagem é ilícita. Falaremos agora do bispo Alfrede Mendes. O bispo Alfrede Mendes foi consagrado bispo em Aceribo, Porto Rico, em 28 de outubro de 1960, pelo cardeal Spellman, e co-consagrado pelo arcebispo Edwin Vicente Birney e Richard Henry Ackerman. Em primeiro lugar, listamos abaixo os bispos que Dom Alfredo Mendes co-consagrou por mandato de São João XXIII e São Paulo VI antes da promulgação do novo rito de consagração de 1968. Foram eles Dom Marcos Gregório McGrath, Dom Juan Fremiet Torres Oliver, Dom Rafael Grovas Félix. Agora, em segundo lugar, listamos abaixo os bispos que Dom Alfredo Mendes co-consagrou por mandato de São Paulo VI, após a promulgação do novo rito de consagração de 1968. Foram eles Dom Miguel Rodrigues, Dom Paul Edward Waldskimind e Dom Kenneth Donald Steiner. Finalmente, em 1993, consagrou sem mandato papal o bispo Clarence Kelly, cuja consagração foi anunciada após a morte do bispo Alfrede Mendes em 28 de janeiro de 1995. Se João XXIII e seus sucessores fossem ilegítimos, isso implicaria que o bispo Alfrede Mendes teria sido excomungado ipso facto décadas antes das consagrações sedivacantistas de Clarence Kelly, implicando sua ilicitude. Falaremos agora da ligação entre linhagens sedivacantistas tuquistas e linhagens cismáticas, estudando principalmente os vários vínculos que se estabeleceram entre os clérigos da linhagem de Dom Tuque e outros clérigos cismáticos, em particular a linhagem de Datessen, que é totalmente legítima pelo fato de Datessen ter tanto sido consagrado por um bispo veterocatólico excomungado ipso facto. Usaremos em particular este organograma de bispos cismáticos, incluindo também os veterocatólicos e alguns bispos de linha originária em Dom Duarte Costa, excomungado por Pio XII em 1945, etc. E recomendamos usá-los para seguir esta parte. Outra fonte interessante é o estudo das principais linhagens apologéticas vacantes, de Alexandre Pauchiene, abreviado aqui como EPLAV, especialmente da página 130, lista não exaustiva. Não estudaremos a linhagem do bispo Clarence Kelly, porque este último ilegitimamente consagrou apenas 2 bispos em 2007, sendo eles Joseph Santai e James Carroll. Linhagem Datessen, iremos começar por ela. Christian Datessen consagrou ilegitimamente outros bispos na década de 1980, Pierre-Louis Salle e depois Philippe Braidotti. Temos aqui uma certidão de consagração de Pierre-Louis Salle, de 27 de junho de 1983, com selo do arcebispo Tuque. De acordo com o organograma, Pierre-Louis Salle também foi consagrado em data desconhecida por um bispo da linhagem de Duarte Costa, Maurice Lemadge. Em 1984, em 27 de julho, Pierre-Louis Salle consagrou ilegitimamente outro bispo, Pierre Hillebrand, e ilegitimamente consagrou Guilherme de Mamistra Olivares. Este último já havia sido consagrado em 23 de junho de 1984 por Roger Pierre Phobos Carro, bispo da linha Duarte Costa, coadjuvado pelo bispo Admond de Grasse e Jacques Trielli, da mesma linha. São muitos nomes, então fica um pouco perdido. Guilherme de Mamistra Olivares consagrará ilegitimamente o herege Patrick Brauque de Tralles em 11 de janeiro de 1988, que fazia parte de uma linha autocéfala ortodoxa. Falaremos dessa maneira para não dizer de outro jeito.
Depois, José Ramon Lopes Gaston, em 29 de junho de 1992, também foi por ele consagrado. Em 29 de junho de 1994, José Ramon Lopes Gaston consagrou ilegitimamente o herege Emanuel Corabi, já consagrados pelos véteros católicos, Erran Ismekal em 25 de agosto de 1992, um voto de castidade por causa de sua ordenação. Suas ligações com uma linha de bispos ilegítimos, eles próprios ligados a cismáticos e hereges, não impediram de ser colaborador de Robert McKenna. Aqui temos uma foto do padre Rama Coomaraswamy com o padre jesuíta Malachi Martin e os bispos cismáticos José Ramon Lopes Gaston e José Franklin Urbina Aznar. José Ramon Lopes Raston então consagrou 5 bispos ilegitimamente em 2 anos, incluindo Thomas Maria Furri, que já havia sido consagrado, entre aspas, por um duvidoso bispo, também entre aspas, veterocatólico, Jean Gerard Roux, em 26 de junho de 1994. Ele então consagrou José Franklin Urbina Aznar em 29 de junho de 1994. Este último consagrou Juan José Esquatino Skantenhofer em 11 de fevereiro de 1999, Merrill Adamson em 4 de setembro de 1999 e finalmente Luiz Armando Arguenta Rosal em 10 de abril de 2007. Juan José Esquetino Schantenhofer, ordenado pelo bispo sedivacantista Moisés Carmona em 1991, e legitimamente consagrado Merardo Loyola em 12 de janeiro de 2019, e finalmente, em 7 de novembro de 2001, Merrill Adamson reconsagrou condicionalmente 2 bispos, Joseph McKeck e Patrick Taylor, ele próprio consagrado por Paul Bowker, da linha de Duarte Costa. No artigo que estará sendo disponibilizado no nosso blog, vocês poderão ver uma análise da linhagem Carmona e Rivera, mas eu estarei pulando aqui no vídeo para a linhagem do bispo Gerard des Lauries, sobre o qual nós já falamos um pouquinho aqui no canal, ao comentar sobre a tese de Cassitiacum. A linhagem de Gerard des Lauries. O bispo sede-privacionista Gerard des Lauries consagrou ilegitimamente Gunther Storck em 30 de abril de 1984, Roberto Fidelis em 28 de agosto de 1986 e Franco Munari em 25 de novembro de 1987. Roberto Fidelis McKenna participou de exorcismos durante anos, sem permissão da Igreja, assim contrariando o Código de Direito Canônico de 1917 no cânon 1151. Com o demonologista, entre aspas, Dave Considine e Rama Coomaraswamy. Ele foi notavelmente o protagonista de 50 exorcismos. Aqui temos uma foto do padre McKenna como exorcista, data desconhecida. Mesmo após a ordenação ilegítima do padre Rama Coomaraswamy, nome difícil, pelo bispo José Ramon Lopes Gaston, diretamente envolvido nas consagrações de hereges, McKenna continuará a exorcizar com a ajuda desse padre, segundo uma página no Facebook, criada em memória do padre. McKenna ordenou alguns padres ilegitimamente, sendo eles Ian Anne Scott e Gerter Han Sturiefer, em datas indeterminadas, provavelmente nos anos 90, e Joseph Salvey, em 12 de agosto de 2001. Em O Sagrado e Profano, Clarence Kelly afirma que Robert Fidelis McKenna criou uma árvore de bispos tuquistas. Entre essa árvore podemos ver 9 bispos, 6 dos quais não eram católicos. Isso inclui, notavelmente, o bispo Enos e Datessen. Enos fez de Datessen um bispo veterocatólico. Datessen então fez de Enos um bispo tuquista. Em outras palavras, Enos consagrou Datessen, depois,
Tuque consagrou Datessen, depois Datessen consagrou Enos, que o consagrou em primeiro lugar. Em seguida, o padre Robert McKenna incluiu Datessen e Enos em sua lista de bispos tuquistas que publicou em Catholics Forever. Se ele assumiu que esses bispos heréticos faziam parte da hierarquia católica remanescente, ou pelo menos, se ele pensou que eles poderiam legitimamente consagrar outros bispos sem mandato apostólico, o que é impossível, e portanto ser benéfico para a Igreja, então isso significa que ele aprovou tais bispos consagrados sem mandato por hereges, e portanto excomungados ipso facto, como legítimos. Por isso, suas consagrações são tão ilegítimas quanto as outras. Agora vamos dar uma olhada nas consagrações de Robert McKenna. Ele consagrou muitos bispos ilegitimamente. Entre eles, Elmer Vida, em 2 de junho de 1987, Richard Bedingfield, em 17 de dezembro de 1987. Depois, após a publicação da resenha, Oliver Oravec, em 21 de outubro de 1988, Francis Slupski, em 12 de outubro de 1999, Gert-Jan Stuyer, em 16 de janeiro de 2002, Donald G. Sarborn, em 20 de junho de 2002, e finalmente Robert Neville, em 28 de abril de 2005. Após sua consagração ilegítima, Richard Bedingfeld ordenou condicionalmente Edward Peterson em 29 de julho de 1994 e Philippe Cochonnellaud em 8 de novembro de 1998. Os co-consagradores foram o antipapa Linus II, ou Victor von Penthes, o que o próprio Richard havia ordenado, Richard Ben-Gelfit, e o herege Emanuel Corabi. Além disso, Cochoneld já havia sido ordenado pelo antigo bispo católico, ou seja, veterocatólico, Linaule. Oliver Ovarec é um padre convertido ao sedivacantismo, foi ordenado sacerdote por Dom Félix Maria Dawiedek em 2 de fevereiro de 1968. Este último foi consagrado em segredo em 29 de outubro de 1967, por Dom Jan Blaha. Ele próprio consagrado em segredo em 28 de outubro de 1967 por Dom Peter Dubovsky. Bom, esta longa análise não acaba por aqui, mas pelo meu já cansaço, minha exaustão de tanto repetir nomes, eu vou deixar que vocês mesmos leiam, e vai estar disponibilizado no nosso blog, fiquem à vontade. Para terminar este vídeo, iremos tratar agora de responder algumas objeções daqueles que tentam legitimar a sua seita sedivacantista. A início, a primeira objeção é de que o bispo Tuque teria um mandato de Pio XII, Pio XI, permitindo-lhe consagrar legitimamente bispos sem apelar ao Papa. Quanto a isso, o bispo sedivacantista Gerard Deslaures afirmou que Monsenhor Tuque possuía um mandato de Pio XI para demonstrar que sua consagração era legal. Além disso, em 1987, um jornal sedivacantista publicou o seguinte documento, que seria um mandato de Pio XI dirigido ao bispo Tuque, elevando-o ao título de legado papal. Traduzindo esse documento, podemos encontrar que ele diz: em virtude da plenitude dos poderes da Santa Sé Apostólica, instituímos como legado Pierre Martin Nhodin Tuque, bispo titular de Saecina, para fins que nos são conhecidos, com todos os poderes necessários. Dado em Roma, perto de São Pedro, em 15 de março de 1938, 17º ano do nosso pontificado, Pio XI, Papa. Muitos bispos cismáticos da linha do bispo Tuque, e não apenas os sedivacantistas, exploram este documento, porque para eles significaria que o bispo Tuque poderia legitimamente consagrar seus bispos, e portanto que suas linhagens seriam legítimas. No entanto, este não é o caso, por vários motivos. Em primeiro lugar, este mandato poderia muito bem ser uma falsificação produzida por uma linhagem cismática. A origem da fonte, a data tardia de sua publicação, o estilo estranho de escrita, a ausência de qualquer outra fonte séria que pudesse confirmar sua veracidade, e especialmente a ausência de um selo ou carimbo oficial, são indícios consideráveis. De fato, mesmo os documentos papais dirigidos a particulares
ainda que não concedendo nenhum poder a qualquer bispo, sempre se poderia verificar o selo de Pio XI. Quando foi automaticamente excomungado por ter consagrado os bispos em 1976, Dom Tuque nunca se defendeu alegando ter um mandato de Pio XI. A consagração para a Congregação para a Doutrina da Fé, não menciona de forma alguma, e o bispo Tuque nunca afirmou ter sido excomungado por possuir, nunca afirmou não ter sido excomungado, por possuir um mandato de Pio XI. Ele simplesmente se retratou e pediu perdão ao Papa, o que também fez em 1984. Para responder às próximas objeções, assumiremos a veracidade desse documento. Em segundo lugar, esse documento não dá aos sucessores do bispo Tuque, ou seja, aos bispos por ele consagrados, o direito de consagrar bispos. No entanto, todos os bispos, ou pelo menos a grande maioria, que foram consagrados pelo bispo Tuque, e legitimamente também consagraram outros bispos. Portanto, não mudaria o fato de que todas as igrejas são ilegítimas. Além disso, como todos os bispos que Dom Tuque consagrou, por sua vez, consagraram bispos sem mandato, então eles foram ipso facto excomungados. Terceiro, o documento apenas dá ao bispo Tuque poderes sobre uma nação, não sobre o mundo inteiro. O país não é indicado lá, mas o documento, se fosse verdade, teria sido aplicado em países asiáticos ou outros países onde os católicos sofrem perseguição, e certamente não na França ou na Espanha, onde Dom Tuque consagrou ilegitimamente todos os bispos cismáticos, lá incluindo os bispos sedivacantistas. De fato, a Enciclopédia Católica define legados como sendo enviados do Papa a territórios específicos. Legado, em seu sentido amplo, significa aquele que é enviado por outro para uma função de representação, no sentido eclesiástico. É aquele que o Papa envia aos soberanos ou governos, ou apenas os membros do episcopado ou aos fiéis de um país como seu representante, para tratar dos negócios da Igreja, ou mesmo em missão de honra. O legado, portanto, difere do delegado, tomando este termo em um sentido estritamente jurídico, pois o delegado é aquele a quem o Papa confia um ou mais assuntos para serem tratados por delegação de jurisdição e muitas vezes em questões de litígio, enquanto o legado vai com jurisdição ordinária sobre qualquer país ou nação. Quarto, quando um Papa nomeia um legado, isso não significa necessariamente que ele tenha o poder de consagrar bispos sem mandato. O Código de Direito Canônico de 1917 especifica que um legado pode ser privado do caráter episcopal. Nós temos aqui, mesmo que não tenham caráter episcopal, os legados têm precedência sobre todos os ordinários não investidos da dignidade de cardeal. Isso é o o cânon 269 do antigo Código de Direito Canônico. Perdão. Isso, portanto, implica que nem todos os legados têm o poder de consagrar bispos sem mandato papal. Mesmo um bispo legado não tem necessariamente poder. Além disso, em sua encíclica Ad Apostolorum Principis, a respeito das consagrações sem mandato realizadas pela China comunista, o Papa Pio XII ensina que somente o Papa pode isentar um bispo do mandato papal, e isso em circunstâncias perfeitamente definidas. É mesmo como acontece em certos casos, quando outras pessoas ou grupos de pessoas são autorizadas a intervir de alguma forma na escolha de um candidato ao episcopado. Isso só é legítimo em virtude de uma concessão expressa e particular feita pela Santa Sé a pessoas ou grupos bem definidos, em condições e circunstâncias perfeitamente definidas. É o que diz o Papa Pio XII na encíclica Ad Apostolorum Principis, no artigo 26. No entanto, o documento apenas especifica que Dom Tuque é legado para fins de que conhecemos, como todos os poderes necessários. Se Pio XI tivesse escrito esse documento, então ele não teria dado ao bispo Tuque todos os poderes de um legado, em particular o direito de consagrar bispos, mas apenas todos os poderes necessários para fins conhecidos por Pio XI. Interpretar este documento como uma permissão para consagrar bispos sem mandato é uma extrapolação por parte dos cismáticos. Eles estendem os privilégios que Dom Tuque teria recebido. Isso é proibido de acordo com o Código de Direito Canônico de 1917, no seu cânon 67, que diz: um privilégio deve ser julgado de acordo com seu conteúdo, não sendo permitido estendê-lo ou restringi-lo.
Além disso, o bispo Tuque deveria ter provado, por meios legais, com provas sérias, que teria privilégio de consagrar bispo sem mandato papal, o que nunca fez. Código de Direito Canônico de 1917, cano 79. Ainda que os privilégios obtidos oralmente da Santa Sé possam ser utilizados no foro de consciência por quem os tenha solicitado, ninguém, porém, pode reivindicar no foro externo o direito de usufruto de um privilégio contra alguém, a menos que prove em forma legal que este privilégio lhe foi concedido. Perdão. Em quinto lugar, quando Dom Tuque teria recebido este mandato, isto é, 15 de março de 1938, certamente era bispo titular, mas ainda não havia recebido as ordens episcopais, que só receberá em 4 de março de 1938. Com efeito, um sacerdote que ainda não recebeu ordens episcopais pode ocupar legalmente uma sede episcopal. Se ainda era padre quando recebeu o título de legado, então é impossível que esse título lhe dê o direito de consagrar bispo sem mandato. Um padre, mesmo um bispo, que não tenha ordens episcopais, não pode não ser capaz de consagrar um bispo, não podendo transmitir o caráter episcopal que não recebeu. Próxima objeção, para tentar legitimar a seita sedevacantista, é de que é lícito consagrar um bispo sem mandato em caso de necessidade, ou seja, o famoso estado de necessidade. Em resposta, nós dizemos que todos os cismáticos muitas vezes invocam o argumento de epíquia para justificar seu cisma e suas linhagens, às vezes as mais excêntricas que as outras. Eles alegam burlar a lei para obedecer o seu espírito. O bispo Gerardo des Lauries também usa esse argumento para afirmar que sua consagração era legítima. Para sustentar seu argumento, o bispo sedevacantista Mark Pivarunas cita eventos históricos onde bispos consagraram outros, e isso sem mandato papal. Ele cita o exemplo da vacância entre o reinado do Papa Clemente IV e o Papa Gregório X, entre 1268 e 1271. Nesse período, foram consagrados bispos. Segundo os sedvacantistas, isso daria aos seus bispos o direito de consagrá-los também, durante o que eles pensam ser a vacância da Santa Sé. No entanto, a lei eclesial, na época, não era a mesma de hoje. De fato, naquela época era muito mais permissivo do que hoje. Por exemplo, metropolitanos e patriarcas podiam consagrar bispos sem mandato. É o que diz Charles Augustine Bachofen em Um Comentário sobre o Novo Código de Direito Canônico, volume 4, página 415. Da mesma forma, Pio VII afirmou em Caritas Quae que não é mais permitido consagrar bispos sem mandato pontifício. Eis o que ele diz. Este poder de conferir jurisdição de acordo com a nova disciplina em uso por vários séculos, confirmado pelos conselhos gerais e pelas concordatas, não pertence nem mesmo aos metropolitas. Volto à fonte de onde partiu e reside unicamente na Santa Sé Apostólica. Hoje é o Romano Pontífice que, em virtude de sua dignidade, pode dar bispos a cada igreja. Estes são os termos do Concílio de Trento, seção 24, capítulo 1. Assim, na Igreja Católica já não pode haver consagração legítima, senão aquela que é conferida por mandato apostólico. Papa Pio VII, Caritas Quae, 1791. Os sedvacantistas comparam sua situação com a prática dos primeiros dias da Igreja, onde a consagração era muito mais permitida pelo Papa do que é hoje. Mas o Papa Pio XII condena essa ideia, pois somente o Papa pode mudar as disciplinas em vigor, que também inclui a disciplina relativa à consagração. É o que ele diz na Ad Apostolorum Principis, artigo 28. Sabemos bem, infelizmente, que para legitimar suas usurpações, os rebeldes reivindicam a prática seguida em outros séculos, mas não há quem não veja o que seria da disciplina eclesiástica se em tal ou tal questão fosse permitido a qualquer um tomar provisão que já não estão em vigor porque a autoridade suprema da Igreja decidiu o contrário há muito tempo. Além disso, o fato de reconhecerem a uma disciplina diversa, longe de desculpar os seus atos, prova sua intenção de evadir deliberadamente a disciplina atualmente em vigor e única que devem seguir, uma disciplina que se aplica não só à China e aos territórios de recente evangelização,
mas para toda a Igreja, disciplina que foi sancionada em virtude do poder supremo e universal de governo que foi conferido por Nosso Senhor os sucessores do apóstolo Pedro. Além disso, antes de 9 de abril de 1951, os protagonistas de uma consagração sem mandato pontifício não eram automaticamente excomungados. Isso mostra que a disciplina da Igreja, de alguma forma, endureceu ao longo do tempo, no propósito de reservar ao Papa e alguns legados por ele autorizados a tarefa de consagrar bispos para evitar cismas. Também é importante lembrar que, na época das consagrações, Monsenhor Tuque não era católico, ao contrário dos bispos chineses em questão, porque foi excomungado por suas consagrações de hereges e cismáticos, e Monsenhor Mendes teria sido excomungado se os santos João XXIII e Paulo VI não foram papas, por sua própria consagração feita no reinado de São João XXIII e suas consagrações a outros bispos e por seus mandatos. Isso também se aplica aos bispos sede-vacantistas que consagraram pessoas excomungadas ou foram consagrados por pessoas excomungadas. Além disso, o bispo Tuque causou uma multidão de cismas por causa de suas consagrações gravemente imprudentes, e quando negou a legitimidade de São João Paulo II, o que nunca fez antes de 1971, não pôde presumir as intenções do Papa, porque, do seu ponto de vista, não havia nenhum. Há também uma grande diferença entre os dois casos. Por um lado, as consagrações sem mandato dos bispos chineses foram conferidas pela autoridade suprema. Por outro lado, as consagrações de Dom Tuque nunca foram confirmadas, mas explicitamente condenadas pelo Papa, e portanto todos os bispos católicos os consideravam cismáticos. Estes últimos, portanto, não têm garantia de legitimidade, exceto suas próprias reivindicações de preservar a verdadeira fé, enquanto se misturam com bispos ilegítimos ou heréticos. Finalmente, os sede-vacantistas citam a quarta regra do Papa Gregório IX, que diz: Propter necessitatem illicitum efficitur licitum. A necessidade torna lícito ilícito. No entanto, nunca é necessário, nem desculpável, apelar a um bispo excomungado, tornando-se assim legítimo, ou mesmo herege para ser consagrado bispo, nem consagrar bispos do excomungado, ou mesmo hereges, consagrados várias vezes por outros hereges. Portanto, o epique nunca pode se aplicar nestes casos. Assim, a penalidade é incorrida. Como vimos, é apenas um pretexto vão permitir todo tipo de consagração e criar linhas cismáticas, cada uma mais excêntrica que a outra, que se anatematizam entre si. E como veremos mais adiante, a Igreja deve sempre ter bispos legítimos e católicos, e a eles e somente a eles que deve recorrer, em caso de necessidade. Os sede-vacantistas afirmam que suas consagrações são legítimas, dizendo que a salvação das almas tem precedência sobre tudo mais, mas, ao permitir consagrações sem autorização por ninguém e por nada, antes causa a condenação das almas. Esta atitude é, portanto, prejudicial para a salvação deles, pois permite que os cismáticos se legitimem e causem confusão entre os fiéis. Consequentemente, é absurdamente intolerável. A próxima objeção é a que diz que os bispos sede-vacantistas confessaram suas consagrações ilegítimas, portanto sua excomunhão foi levantada. Os sede-vacantistas citam o cânon 2254 do Código de Direito Canônico para alegar que bastaria que seus bispos confessassem a um simples padre para serem absolvidos, e que este padre poderia renunciar à pena de excomunhão, ou seja, absolver a pena de excomunhão, melhor dizendo. Nos casos mais urgentes, é o que diz o cânon, isto é, se as censuras lete sententia não puderem ser absolvidas exteriormente sem perigo de grave escândalo ou infâmia, ou se for difícil para o penitente permanecer em estado do pecado mortal pelo tempo necessário, o poder superior para providenciar a situação, então qualquer confessor pode absolver o foro sacramental das mesmas censuras, qualquer que seja a forma que lhe seja reservada, mas o confessor deve impor ao seu penitente, sob pena de reincidência, a obrigação de recorrer no prazo de 1 mês, pelo menos, por carta a seu confessor, se isso lhe puder ser feito sem graves inconvenientes, e em nome fictício à Santa Penitenciária, ou ao bispo, ou outro superior dotado de um poder necessário, e obedecer às suas ordens.
Código de Direito Canônico de 1917, Cânon 2254. Em primeiro lugar, deve-se lembrar que o Código de Direito Canônico não ensina que não se pode mais recorrer ao superior de maneira geral, mas, se fosse possível que a Igreja perdesse todos os seus bispos, jurisdicional e todo o seu governo. De fato, Pio XII ensinou que Cristo confiou aos seus apóstolos e aos seus sucessores um triplo poder: poder de ensinar, poder de governar, poder de santificar. Eis o que diz Pio XII na Mystica Corporis Christi. Cristo comunicou aos apóstolos e seus sucessores um tríplice poder, o de ensinar, o de governar e o de conduzir os homens à santidade. Este poder, especificados por preceitos, direitos e deveres particulares, constituem a lei fundamental de toda a Igreja. Além disso, Leão XIII ensina que a Igreja é uma sociedade juridicamente perfeita e que possui todos os recursos necessários para existir e agir. Portanto, é impossível que a Igreja perca seus poderes e, consequentemente, todos os seus bispos jurisdicionais, que possuem o triplo poder. Não pode ser privado de pessoas que possuam o poder jurisdicional para levantar as censuras e que poderiam, portanto, ter levantado a pena de excomunhão dos bispos Tuque e Mendes. Portanto, qual direito canônico apenas declara uma impossibilidade moral, isto é, própria da pessoa, em um caso particular. O canonista Bachofen comenta citando o exemplo de um penitente que seria incapaz de escrever, o que obviamente não é o caso do bispo Tuque. O bispo Tuque e o bispo Mendes não tinham desculpa. Se o sedivacantismo fosse verdade, eles poderiam facilmente ter ido a um bispo jurisdicional que renunciaria à sentença. Então, se o primeiro se aplica a esses dois bispos, eles teriam que solicitar um bispo jurisdicional, por carta e através do confessor, e o levantamento da pena de excomunhão no prazo de um mês, o que nunca foi feito porque nenhum bispo jurisdicional recorreu ao sedivacantismo como uma solução válida. Por fim, se por absurdo se aplicasse o caso em que se aplicassem a seção 3 do mesmo cânon do Código de Direito Canônico, o confessor seria obrigado a prescrever penitência e satisfação suficiente para a censura. No caso de Dom Tuque e Dom Mendes, cujas consagrações são manifestas, eles teriam que fazer penitência pública por essas consagrações. É o que ensina Martinho V em sua bula Intercunctas, em um questionário designado aos hereges. É o que ele diz. Da mesma forma, se ele acredita que todos os pecados mortais, especialmente aqueles que são manifestos, devem ser corrigidos e extirpados publicamente. Conselho de Constância. No entanto, nem o bispo Tuque nem o bispo Mendes extirparam seus pecados de forma pública e manifesta, de forma adequada, se nos colocarmos do ponto de vista sedivacantista, como demonstramos. No que diz respeito ao bispo Tuque, os únicos arrependimentos públicos por suas consagrações ilegítimas foram dirigidos aos papas São João Paulo II e São Paulo VI, no caso, São Paulo VI ainda em 1976 e São João Paulo II em 1984. Consequentemente, foram esses papas que retiraram suas sentenças. Mas, se nos colocarmos do ponto de vista sedivacantista, esses levantamentos de excomunhão são ilegítimos e suas retratações são inúteis. Pode-se acrescentar também que, desde que reconheceu São Paulo VI como Papa legítimo, ele nunca arrependeu de suas consagrações sobre São João XXIII. E que, desde que esse arrependimento foi abordado em 1976, ele ainda dedicou uma multidão de bispos heréticos depois disso. Ele teria, portanto, que confessar novamente e novamente retratar seus pecados e suas consagrações legítimas sobre São João XXIII, publicamente, se alguém assumir por absurdo que isso teria sido suficiente para levantar sua excomunhão. Provavelmente podemos pensar que ele nem sequer confessou suas consagrações legítimas, nem suas relações com o Papa, pedindo de levantamento da excomunhão, reconhecendo de sua legitimidade, etc., assim como a do Vaticano II, tendo assinado seus decretos. E Dom Barthé, bispo da diocese de Toulon.
Com efeito, em 16 de abril de 1981, concelebrou a missa, Dom Tô concelebrou a missa da Quinta-feira Santa com Dom Barté. A biografia de Dom Barté, da Diocese de Tolo, nos lembra esse fato que ninguém nega. O vacantista padre Noel Barra, cético em relação aos bispos tuquistas da época, escreveu em sua revista Fortes in Fide, perdão, que o bispo Tuque concelebrou com o bispo Barté todos os anos. Além disso, ele escreveu que o bispo Tuque continuou a servir a missa com o bispo Barté até 1982, mesmo depois de suas consagrações ilegítimas. Com a autorização do bispo conciliar de Toulon, Tuque foi designado para um confessionário na Catedral do Bispo Conciliar, como chama o padre sede vacantista, no caso, e até o início de 1982, Tuque serviu diariamente as novas missas celebradas nesta mesma catedral. E não é porque se uniu ao bispo Tuque depois que o que ele diz é falso. Mesmo depois disso, ele nunca negou os fatos que estão apresentados aqui. Além disso, Dom Tuque continuou a se chamar a ser bispo de Bularedna em suas cartas, enquanto foi São Paulo VI quem o promoveu a essa função. E isso, claro, mesmo depois de suas consagrações ilegítimas. No que diz respeito ao bispo Alfredo Mendes, pode-se ter certeza de que ele nunca se confessou pela consagração que recebeu sob São João XXIII, nem mesmo por todas as consagrações que fez depois. Clarence Kelly, em seu livro O Sagrado e o Profano, nos fornece documentos que comprovam que Dom Mendes ainda considerava João XXIII como Papa. Além disso, o próprio Clarence Kelly afirmou que o bispo Mendes considerava João Paulo II um Papa válido. Finalmente, para o próprio Clarence Kelly, pode-se ser católico sem aderir a uma posição sedivacantista, que ele mesmo parece considerar uma opinião que não pode ser considerada verdade dogmática e imutável. A próxima objeção é que durante a vacância da sé, ninguém pode ser automaticamente excomungado. Alguns sedivacantistas não se apoiam em nenhum texto pontifício. Afirmam que durante a vacância da Santa Sé não pode haver excomunhão lete sententia em caso de violação da lei eclesiástica. Por exemplo, o bispo Gerhard des Laures usa esse argumento. Assim, a lei de 9 de abril de 1951 não teria efeito condenatório. Isso é falso, porque Pio XII declara que em sua Constituição Vacantes Apostolicae Sedis, que mesmo durante a vacância da sé, as leis permanecem em vigor. Eis o que ele diz. As leis aprovadas pelos romanos pontífices não podem de forma alguma ser corrigidas ou alteradas pela Assembleia dos Cardeais da Igreja Romana durante a vacância. Nada pode ser subtraído ou acrescentado a elas, nem pode ser concedida qualquer dispensa para o todo ou parte dessas leis. Isso se aplica principalmente às constituições pontifícias emitidas para regular a eleição do Romano Pontífice. Além disso, se fizermos ou procurarmos fazer algo contra essas prescrições, por nossa autoridade suprema, nós declaramos nula e sem valor, e sem efeito. Pio XII, Vacantes Apostolicae Sedis, artigo 3. Esses sedivacantistas talvez objetarão que Pio XII não disse aqui explicitamente que as penas podem sempre atingir os infratores e, portanto, que sua objeção permaneceria válida. No entanto, Pio XII declarou em outros lugares que os cardeais poderiam enfrentar a pena de excomunhão durante o conclave. Em primeiro lugar, os cardeais são obrigados a prestar o seguinte juramento durante a vacância da sé apostólica, onde juram várias coisas estabelecidas pelo Papa, sob as penas estabelecidas na mencionada Constituição de Pio XII, Vacantes Apostolicae Sedis. Durante o conclave, outros juramentos deveriam ser feitos por aqueles que participam. Entre eles, o que diz? Fórmula do... assim. Eu, seja lá quem for, diante de vós, tocando os santos evangelhos de Deus, colocado diante de mim, prometo e juro guardar segredo inviolável em tudo que foi feito e decidido sobre a eleição do novo pontífice, na congregação de cardeais e em tudo que for feito no conclave ou local de eleição, e ao longo do juramento se diz, sob pena de excomunhão lete sententia, especialmente reservada ao futuro pontífice, mesmo com a exclusão da sagrada penitenciária, mas ainda sob pena de privação de qualquer benefício. E também, no outro local se diz,
Além disso, prometo e juro não usar no conclave nenhum rádio, telefone, microfone ou qualquer outro instrumento capaz de transmitir ou receber voz e também não usar nenhum dispositivo fotográfico e cinematográfico, e isso não apenas sob pena de excomunhão reservada de modo especial ao futuro pontífice, com exclusão da sagrada penitenciária, e incorrer, sem mais declarações, pelo único fato da violação do segredo juramente, mas também sob pena de ser atingido com outras sanções graves que o mesmo pontífice pode infligir em caso de transgressão. E em segundo lugar, Pio XII declara que os cardeais podem sofrer a pena de excomunhão automática por terem violado certas prescrições importantes da Constituição. Aqui ele diz: proibimos absolutamente que jornais e periódicos diários saiam do conclave e sejam enviados para lá. Será punido com a pena de excomunhão lete sententiae. Certo? Bom. Além disso, conforme expresso nas fórmulas de juramento relatadas acima, tanto para os cardeais da Santa Igreja Romana quanto para os conclavistas, prescrevemos e ordenamos, aqui ainda é Pio XII, severamente a todos os que participam do conclave que guardem muito fielmente o segredo em tudo que se refere à eleição do Romano Pontífice, de tal forma que os infratores desta lei incorram em excomunhão lete sententiae e, desta pena, como de qualquer outra pena de excomunhão imposta e prevista nessa Constituição, ou no futuro a ser imposta ou executada a qualquer pessoa, ninguém, nem mesmo a grande penitenciária, pode, virtude de qualquer faculdade, exceto o Romano Pontífice, pode absolvê-los, exceto à beira da morte. E também proibimos expressamente os cardeais, sob pena de incorrer nessa excomunhão, de dar a conhecer a seus familiares ou conclavistas ou a qualquer outra pessoa o que direta ou indiretamente diz respeito à votação e também o que foi feito ou decidido sobre relação à eleição. Tudo isso é na Vacantis Apostolicae Sedis, artigos 60 e 62. 62, perdão. Bem, esta objeção formulada pelos vacantistas é simplesmente insustentável. De fato, isso esvaziaria de sua substância todas as leis feitas para impedir os bispos de consagrá-los sem o acordo do Papa. Assim, qualquer bispo poderia violar esta lei, e qualquer outra sob o pretexto de que há vacância. Novamente, este é apenas um pretexto vão usado pelos cismáticos para tentar legitimar sua igreja. Ainda mais, se formos até o fim dessa lógica, isso pode significar que as diferentes linhagens sedivacantistas, decorrentes de Dom Tuque, bem como a linhagem de Dom Mendes, linhagens que são todas anatematizadas entre si, estariam todas na mesma igreja. Em última análise, isso destruiria totalmente a nota da unidade na Igreja Católica. E, mais uma objeção, essa de vacantista é que diz que a igreja não precisa de um bispo legítimo, apenas de pessoas que professem a verdadeira fé. Os sedivacantistas mais extremos, especialmente os feneístas e os solitários em casa, absolutamente não reconhecem nenhum bispo atual como legítimo. Da última forma, nenhum bispo os inclui em sua comunhão, nem mesmo os bispos sedivacantistas ilegítimos. Eles afirmam que a igreja é uma pessoa moral, o que é verdade, para negar a necessidade de uma hierarquia física, o que é totalmente falso. Essa ideia foi fortemente condenada por muitos papas, primeiro por Leão XII, que lembrou os cismáticos de sua época, que não reconheciam papas desde Pio VII, que se nenhum bispo aprovasse sua posição, isso era uma prova clara de que eles não eram a verdadeira igreja. É isso que disse Leão XII. Pois, como a igreja será mãe para vocês, se vocês não têm como pai os pastores da igreja, isto é, os bispos? E de onde você pode gabar do nome de católicos, se, separados do centro da catolicidade, isto é, da Santa Sé Apostólica e do Soberano Pontífice, em quem Deus colocou a fonte da unidade, você está quebrando a unidade católica. A Igreja Católica é uma, não está rasgada, nem dividida. A vossa pequena igreja não pode, portanto, pertencer de modo algum à Igreja Católica, pois, pela própria admissão de seus mestres, ou melhor, daqueles que vos enganam, não há mais nenhum dos bispos franceses que apoiem e defendam o partido que você segue. Além disso, todos os bispos do universo católico, a quem eles mesmos apelaram e a quem eles adereçaram,
suas reivindicações cismáticas impressas são reconhecidos com aprovação, aprovando, perdão, as convenções de Pio VII e os atos que se seguiram, e toda a Igreja Católica é doravante inteiramente a favor deles. Não é um governo necessário para a Igreja Católica e eles não estabelecem que ela já caiu àqueles que ousam acusá-la de diminuição ou de ignorância de erro? Agora, os autores das reivindicações chegaram a tal ponto de delírio que se atrevem a afirmar isso mesmo, pois eles clamam que a Igreja é contra eles e que mantém a comunhão dessa Santa Sé deve ser considerada dissimulada, ou enganada e errada, e por isso se levantam contra ela com fúria, como cismática. Isso é como se eles estivessem reivindicando em sua facção que somente nela está a verdadeira igreja, mas como a sua chamada igrejinha, longe de ter qualquer marca de igreja católica, tem pelo contrário todas as características de uma seita cismática, só lhes resta dizer que a igreja católica não é mais, e que aqui, pois, vos é dada a religião, ou melhor, o abismo no qual sois lançados por aqueles que dominam a vossa religião, e a quem tão imprudentemente confiais as vossas almas. Eles te arrancaram da igreja, tua mãe, e assim te tiram, de certa forma, Deus Pai. Pois diz São Cipriano, não pode ter Deus por pai quem não tem a igreja por mãe. Esse é o Papa Leão XII, exortação Pastores Aeterni, 1826. Em segundo lugar, Leão XIII é ainda mais claro quando ensina que se algum bispo legítimo os considera católicos, se nenhum bispo legítimo os considera católicos, perdão, nem os governa, então eles não podem reivindicar ser chamados de católicos. Portanto, não pode haver nenhuma causa comprovada em lei por esses homens, que foram os primeiros chefes dos que hoje estão em questão, se separaram da Santíssima Comunhão do mundo do universo católico, que aqueles que não confiem nem na honestidade de sua moral, nem na sua fidelidade à disciplina, nem em seu zelo para manter a doutrina e a estabilidade da religião, o apóstolo não diz abertamente que tudo isso é inútil sem caridade? Absolutamente nenhum bispo os considera e os governa como suas ovelhas. Eles devem concluir disso com certeza e evidência que são desertores do rebanho de Cristo. Papa Leão XIII, Eximia nos Laetitia, 1893. Além disso, essas duas situações também condenam aqueles que pensam, como os advacantistas, que teria sido possível que todos os bispos católicos se equivocassem em sua posição a aceitar a legitimidade de Paulo VI e do Vaticano II. E terceiro, Pio XII ensina a perpetuidade da missão apostólica, em outras palavras, que é impossível que não haja nenhum bispo legítimo na Igreja Católica. Abre aspas. Sem dúvida, esta igreja tão admiravelmente estabelecida não poderia terminar nem extinguir-se com a morte de seu fundador e dos apóstolos, que foram os primeiros encarregados de propagá-la, pois havia recebido a ordem de liderar, sem distinção, de tempos e lugares, todos os homens para a salvação eterna. Ide, portanto, e ensinai todas as nações. No cumprimento ininterrupto dessa missão, pode faltar força e eficiência à Igreja quando o próprio Cristo lhe presta a sua assistência contínua? É, portanto, impossível não só que a Igreja não subsista hoje e sempre, mas também que ela não subsista absolutamente como nos tempos dos apóstolos, a menos que queiramos dizer, Deus me livre, ou que Cristo nosso Senhor falhou em seu desígnio, ou que se enganou ao afirmar que as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Isso é o que ensina o Papa Pio XI na Mortalium Animus. Eu acho que eu falei Pio XII por acidente. Mas bom, Pio XI, certo? Afirmar que a igreja poderia carecer de um bispo é, portanto, afirmar que as portas do inferno poderiam prevalecer contra a igreja. Portanto, é uma questão de heresia. Os santos concílios condenam constantemente essa heresia realizada por esse tipo de sede vacantista. É o que diz o Santo Concílio de Trento, no cânon 6, sobre o sacramento da ordem. Se alguém disser que não há na Igreja Católica uma hierarquia instituída por disposição divina, composta de bispos, sacerdotes e ministros, seja anátema. Além disso, o Santo Concílio Vaticano I ensina que a Igreja deve ter pastores e doutores, isto é, bispos, até a consumação dos séculos.
Isso na Pastor Eternus. Pastor Eternus. Poderíamos ainda citar muitos papas que condenam essas heresias. Basta dizer que se não há mais um bispo legítimo, isso significa que nunca mais poderá haver um, e, portanto, que a Igreja teria, no final, falhado em sua missão. Assim sendo, quem, notando tudo que foi disposto aqui nesse vídeo e ainda assim permanece na seita sede vacantista, deve se assumir ao menos no seu lugar, que é fora da Igreja Católica, fora dessa Santa Comunhão.